Ao decidir pela suspensão da inspeção do Banco Central, o ministro Jonathan de Jesus recomendou que a controvérsia seja submetida ao plenário do Tribunal de Contas da União. Ainda sobre o assunto, a Polícia Federal vai abrir um inquérito para investigar se influenciadores foram pagos para publicar conteúdo de ataques ao Banco Central e em defesa do Banco Master. Vamos a Brasília falar com o repórter José Matheus Santos, que acompanha de perto todos os detalhes. Boa noite, José Matheus. Boa noite, Celso, e a todos que nos acompanham aqui no Jornal do SBT News. Isso mesmo, Celso. A Polícia Federal decidiu abrir essa apuração em relação a 46 perfis que publicaram críticas à autoridade monetária, ao Banco Central, sobre essa atuação do BC no contexto da liquidação do Banco Master. Lembrando que a liquidação do Banco Master foi decretada pelo Banco Central no mês de novembro do ano passado. E em meio também a essa tentativa de compra do Master por parte do BRB, que é o banco aqui de Brasília. Essa decisão da Polícia Federal, que foi publicada hoje no site do SBT News pela nossa analista de política, Basília Rodrigues, acontece em meio justamente também a essa investigação sobre supostas fraudes e irregularidades na tramitação da tentativa de venda do Master para o BRB. Não há detalhes sobre essa investigação que está em andamento, iniciando, na verdade, por parte da Polícia Federal. O que se sabe é que influenciadores publicaram críticas ao BC sobre essa atuação do Banco Central. E há uma dúvida da Polícia Federal sobre a tipificação desse crime que teria sido cometido por esses influenciadores, caso tenha havido estímulo por parte do Banco Master, que nega até no momento qualquer envolvimento, e há uma investigação da Polícia Federal que está iniciando agora, e a PF vai apurar, por exemplo, se há relação de Daniel Vorcaro, que era o banqueiro responsável pelo Master, com essas publicações, se houve estímulo ou não. E nos bastidores, a Polícia Federal vai apurar se houve uma tentativa ou se há ainda em curso uma tentativa de tumultuar essa investigação que está em curso na Polícia Federal. Lembrando que o ministro do Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus, hoje determinou que a inspeção nos documentos sigilosos do banco, que estão sob sigilo no Banco Central em relação à liquidação do Master, fosse suspensa. Essa determinação, que já tinha sido informada aqui pelo SBT News ao longo do dia de ontem, foi confirmada hoje e publicada pelo ministro Jonathan de Jesus. Vamos destacar um trecho para vocês verem aqui na tela. O ministro Jonathan de Jesus diz em um trecho que, sob o ângulo regimental, não procede a premissa, tal como posta nos embargos, que é um tipo de recurso que foi impetrado pelo Banco Central para suspender essa inspeção, de que a inspeção dependeria necessariamente de autorização exclusiva de órgão colegiado. O regimento interno do TCU contempla poderes instrutórios do relator para determinar diligências e inspeções quando necessárias ao saneamento e a instrução do processo. Em outro trecho, o ministro Jonathan de Jesus disse que ocorre que a dimensão pública assumida pelo caso, com contornos desproporcionais para a providência instrutória corriqueira nesta corte, recomenda que a controvérsia seja submetida ao crivo do plenário, instância natural para estabilizar institucionalmente a matéria com amparo no regimento interno do TCU. Ou seja, o que é que disse, em outras palavras, o ministro Jonathan de Jesus nessa decisão? Ele disse o seguinte, que há uma competência e uma atribuição do relator se quiser determinar a inspeção. Ele reafirmou que há essa atribuição por parte de qualquer ministro do Tribunal de Contas da União. Entretanto, diante da repercussão do caso, de ser um caso delicado na avaliação dele, ele preferiu submeter esse caso a avaliação dos demais pares. Lembrando que o Tribunal de Contas da União tem 9 ministros ao todo, ou seja, Jonathan de Jesus e mais 8 titulares, e esse caso vai ser apreciado pelo plenário da Corte de Contas. O Tribunal de Contas da União está em recesso, volta às atividades no dia 21 de janeiro e a expectativa é que isso seja apreciado, ou seja, a partir disso, a partir desse retorno das atividades do Tribunal de Contas da União, que acontece, como eu disse, no próximo dia 21 de janeiro, daqui a pouco mais de 10 dias aqui em Brasília. Com isso, fica a expectativa em relação aos desdobramentos do caso.
tanto em relação a essa retomada do julgamento no Tribunal de Contas da União sobre essa decisão do ministro Jonathan de Jesus para fazer uma inspeção. Fica a expectativa para a gente ver se haverá apoio suficiente entre esses 9 ministros do Tribunal de Contas da União para manter essa inspeção nos documentos que estão sob sigilo no Banco Central em relação à liquidação do Master. E agora a nova nuance é sobre a apuração da Polícia Federal sobre a atuação desses influenciadores. Nos últimos dias, inclusive, alguns influenciadores de direita divulgaram informações de que teriam recebido propostas para fazer críticas à autoridade monetária, mas recusaram essas sugestões que teriam sido feitas. A PF vai apurar se há uma tentativa de embaraço das investigações e com isso a gente vai ter nos próximos dias e semanas aqui em Brasília outros desdobramentos certamente sobre essa liquidação do Banco Master e sobre se houve ou não uma tentativa de tumultuar o processo investigativo. Volto para vocês, Celso e Marina, aí no comando do Jornal do SBT News. José Matheus Santos, muito obrigada pelas suas informações. Nós vamos acionar agora os nossos analistas de política, César Feitosa e Ranier Bragon. César, começando com você, que já trouxe aí a informação de que a Polícia Federal marcou novos depoimentos sobre o caso Banco Master para o final de janeiro. Que novela, hein? São tantos os desdobramentos que os investigadores vão ter de dispensar ainda mais tempo e atenção para o caso. Exato, Celso, porque há essa expectativa de um avanço um pouco mais rápido, inclusive, sobre as investigações do Banco Master, porque quando o ministro Dias Toffoli determinou a retomada das apurações sobre as fraudes, as supostas fraudes na compra de títulos do Banco Master pelo Banco de Brasília, ele estipulou um prazo de 30 dias para as investigações. Esse prazo, claro, pode ser prorrogado quantas vezes for necessário, mas sempre a Polícia Federal precisa justificar o pedido de prorrogação desse prazo. Então, ela tem algum tempo, por mais que ele possa se alongar, ela tem algum tempo para avançar nas investigações, até para poder dar alguma satisfação para o Supremo num pedido de dilação desse prazo. Então, o que a Polícia Federal fez foi intimar 7 pessoas ligadas tanto ao Banco Master quanto ao Banco de Brasília para prestarem esses depoimentos relacionados à compra desses títulos fraudulentos do Banco Master. A expectativa é que esses depoimentos ocorram entre o fim de janeiro e início de fevereiro, serão alguns dias dedicados a essas oitivas e depois a Polícia Federal, portanto, deve seguir com sua investigação, com novas quebras de sigilo, eventuais novas medidas de busca e apreensão. Isso nesse inquérito específico sobre as negociações de Banco Master e Banco de Brasília. Agora, essa outra investigação é uma investigação nova que vai surgir num novo procedimento que deve envolver, inclusive, outros delegados, que é a investigação sobre a contratação de influenciadores para fazer publicações falsas ou com meias verdades a respeito da liquidação do Banco Master nesse processo dentro do Banco Central. Isso porque há uma suspeita de que o próprio Daniel Vorcaro ou seus aliados dentro do Banco Master tenham feito essa contratação numa tentativa de fazer um gerenciamento de crise para tentar colocar mais responsabilidade no Banco Central, dizer que eles foram muito rápidos, fizeram a liquidação do Banco Master em 40 minutos, o que são informações falsas, mas que passaram a circular de forma massiva nas redes sociais da última semana para cá. Então, na verdade, do fim de dezembro para cá. Então, essa investigação ela vai ter um outro foco, um foco para ver como foi a atuação desses influenciadores, por quem eles foram contratados, qual o tamanho desses contratos. E, ao fim e ao cabo, o objetivo da Polícia Federal é identificar se realmente teve a participação de Daniel Vorcaro nesses casos, porque ele foi preso preventivamente e depois solto mediante medidas cautelares. E é possível que ele retorne à prisão, caso seja identificada a atuação dele nesse caso, por causa de uma tentativa de embaraçar, de dificultar as investigações da Polícia Federal, de criar um ambiente de tumulto informacional sobre esse caso. Então,
Então, vai ser preciso acompanhar esse caso para e passo, porque é uma investigação que vai começar ainda, o inquérito nem foi instaurado em definitivo, mas a expectativa é de que esse inquérito não demore tanto assim, porque o nome dos influenciadores, de quem os contratou, já está mapeado, de certa forma, pela imprensa, já está publicado nos jornais. Obrigada, César. Ranier Bragon, voltando na conversa que a Basília Rodrigues teve com o presidente do TCU, esse recuo já tinha sido adiantado aqui pelo nosso analista Eduardo Gayer, se confirma então com a declaração, né, do presidente do TCU, mas também, claro, com os documentos que foram enviados ao plenário. E ele diz que foi preciso fazer um freio de arrumação. Como é que você avalia a postura do presidente do TCU, Vital do Rego, diante de um caso tão complexo? E eu queria também trazer a sua avaliação sobre o fortalecimento da autonomia do Banco Central, que tem sido um ponto muito defendido, principalmente pelo mercado financeiro, né? Que desde que o caso veio à tona, desde que Jonatas de Jesus decidiu por essa inspeção, o mercado financeiro vem dizendo, olha, o Banco Central precisa continuar sendo autônomo, né? Não concordando, portanto, com essa determinação que acabou sendo retirada depois, né? O ministro voltou atrás. Marina, o problema central aí na história é que o TCU, ele historicamente, ele nunca teve nenhum tipo de atuação que nem passou perto desse caso. Uma liquidação de um banco privado pelo Banco Central. A gente não tem notícia de que o TCU tenha tido essa atuação e não só isso, notícia de que o TCU tem atribuição para isso. O TCU é um tribunal de contas da União, ele é responsável por fiscalizar e analisar o uso e a aplicação da verba pública, do orçamento federal. Ele é um órgão de assessoramento do Congresso Nacional nessa análise das contas públicas. Então não há, segundo vários especialistas, a quase unanimidade dos especialistas, não há uma atribuição do TCU para esse tipo de caso. Então o problema inicial vem aí. O presidente do TCU, Vital do Rego, ele até em defesa da instituição, né, do trabalho do relator, ele em um primeiro momento ele defende até hoje que o TCU tem essa atribuição, pode fazer esse tipo de fiscalização e está correto ali. Mas diante de toda essa repercussão, ele teve que voltar atrás, não só ele como o relator tiveram que voltar atrás. O próprio despacho aí que foi lido pelo Zé Mateus, do ministro Jonatas de Jesus, o relator do caso, ele reconhece isso, ele argumenta lá que, segundo ele, o TCU e o próprio relator têm aquela prerrogativa, têm aquele poder, mas diante da repercussão do caso, vamos colocar para a decisão do plenário. Então, é uma chance até do TCU, dos ministros e do plenário do TCU, fixarem um entendimento claro sobre isso, que na avaliação do mercado e de especialistas o TCU não tem nada a ver com esse tipo de situação. Então, isso vai ser resolvido agora, no final de janeiro, muito possivelmente, né, no final de janeiro, na volta do recesso do TCU. E aí, completando a segunda parte da sua pergunta, isso também tem relação com a defesa da autonomia do Banco Central. O que os especialistas levantam de dúvidas sobre esse processo de liquidação do Master? Não é que se ele foi feito de forma assodada, é o contrário. A dúvida é se não teria de ter sido feito antes, já que havia informações, suspeitas no próprio mercado financeiro de que havia muita coisa suspeita ali nas negociações do Banco Master, na venda de CDBs, dos títulos. Então essa suspeita, ela, se for o caso de ser investigada, de ser avaliada, é uma via judicial e a própria via da Polícia Federal que está investigando esse caso, Marina.